Oi, gente. Antes de a gente entrar naquele modo revisão, complicação, atividade, isso aqui lá, vamos, tá? Vocês vão poder dançar e tal, cantar. Vamos comigo aqui, tá? Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente, o que parece igual. Canta comigo. Arte é tão legal, arte é tão legal. E você vê diferente, as mãozinhas. Você vê diferente, o que parece igual. Ei, arte é tão legal. Agora sim, né? Agora, né, relaxado, aí num clima legal, cheio de otimismo. Aí a gente vai fazer a nossa revisão e aí vamos matar a pau nas atividades depois, tá? Colocar o violão ali pra gente correr, porque o tempo ruge. Não é isso? Nosso momento de revisão. Arte no Paleolítico, olha só que coisa muito interessante. Era uma arte que interpretava a natureza da perspectiva que via. Do jeito que a pessoa via, queria fazer os desenhos, os riscos, queria imitar no desenho. Por isso que era considerado uma arte naturalista, né? A característica dessa arte aí era o naturalismo. Seguindo aí, você vem também que usava instrumentos e ferramentas feitas a partir de pedaços de ossos e lascas de pedra, não é? É isso aí, para se defender, para cortar os alimentos. E também para a pintura usava óxidos minerais, ossos carbonizados, carvão, vegetais e sangue de animais. Tudo servia como tinta, não é isso? Olha aqui, essa pintura rupestre aqui, uma das primeiras era a mão em negativo, tá? E tem também aqui, já bem mais desenvolvido aqui, ó, a representação aí de um bisonete. Perfeito, né, gente? Você vê tudo, as características do animal. E aqui é só traço, né? Traço, 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 olha só. Contorno aí. Ok? Aí chegamos numa nova fase aí, no Neolítico, onde, devido a vários desenvolvimentos, dá início à agricultura e à domesticação de animais. Os caras perceberam que podia usar um cavalo para ir para vários lugares com ele, e aí começou, né? Também instrumentos para furar a terra, para poder botar sementes, não é isso? E aí, por conta disso aí, começou uma fixação dos grupos humanos que vinham trocando de lugar o tempo todo, porque aquele lugar ali estava ruim e tal, eles mudavam. Mas aí, com esse desenvolvimento aí, começaram a surgir as sociedades e a divisão de trabalho, ok? As pinturas representavam danças coletivas, é isso que a gente entendeu olhando para aquilo lá, né? E trabalho de plantio e colheita, né? Essa divisão aí, capazes de transmitir sentido a quem as vê, ok? As formas são apenas sugeridas, né? Então, as formas são apenas sugeridas, mas capazes de transmitir um sentido para quem vê. Olha só, essas pinturas rupestres aí, olha. Pinturas rupestres são pinturas feitas na parede das rochas, né? Nas cavernas de Satli, na Argélia, com a região lá do Saara, lá, né? Ali no deserto, ok? Vendo aqui, ó, uma nova sugestão de imagem aí, né? Com figuras menos naturalistas, né? E na Idade dos Metais, o destaque vai para a arquitetura sacra, com os monumentos de grandes pedras, templos, santuários, e na confecção de estátuas, assim como na pintura em objeto. Tudo vai aperfeiçoando, tudo vai melhorando. As esculturas de metal representavam guerreiros, mulheres, eram ricas em detalhes e servem de documentos dos costumes da época, como toda a arte produzida aí, né, gente? Utilizavam metal e dominavam o fogo. Isso aqui é um grande desenvolvimento. Então, com isso aí, produziam peças com forma
e até algum requinte de beleza, ok? Eles nem tinham me visto ainda. Aqui, então, a escultura neolítica de bronze encontrada na Sardenha, no Museu Pignorini, em Roma. Aqui o Stonehenge, né? Os dolmens, né? No caso aqui, os dolmens. Mas são monumentos de pedra, tá? E aqui a gente termina a nossa revisão, tiramos nossas dúvidas todas. Rapidinho a gente volta ligeirinho aí. Pai bola, a gente volta com as nossas atividades. Bora nessa! Meu coração por ti gela, né? Ui, batendo aí, né? Mas controla aí que a gente vai agora para a nossa primeira atividade, né? Nossa questão de número 1. Em uma visita virtual a uma caverna com pinturas rupestres. Olha esse desenvolvimento aí, né? Visita virtual. A turma observa animais como bisões, cavalos e cenas de caça desenhados com traços simples, mas identificáveis, né? Reconhecíveis. Então a pergunta é: a produção artística do Paleolítico se caracteriza principalmente por... Gente, vamos ler, vamos entender, vamos interpretar, vamos descodificar. Não é isso? Então, você, aluno, você tem que exercitar esse lado aí, tá bom? Não deixa de ler, de interpretar, né? De fazer comparação com o texto, com a pergunta, para poder você... muitas vezes está no próprio contexto, já está aí a dica da resposta, tá? Então, fácil essa, né? Se caracteriza principalmente pelo naturalismo, com representação dos seres conforme a visão da natureza. Tá vendo aqui explicando mais uma vez o que é o naturalismo, tá, gente? Então vamos guardando aí para outras atividades, né? Questão de número 2. Em outro momento da aula, o professor explica que, com o surgimento da agricultura e da domesticação de animais, os grupos humanos passaram a viver de forma mais fixa e suas imagens artísticas também foram se aperfeiçoando, né? Então a pergunta é: no Neolítico, a arte rupestre passou a apresentar com mais frequência o quê? Então, temos aqui para a gente fazer a nossa identificação, fazer a nossa interpretação, né? Então, pensando bem, né, lembrando da nossa aula, passou a representar com mais frequência traços simples, né? Riscos, né? Figuras reduzidas e formas mais geométricas. Tá vendo aí, gente? Foi se desenvolvendo, é por isso que eu frisei tantas vezes que vem daí a noção da escrita, né? A representação das coisas que a gente vê por símbolos, né? Por letras, por grupos de letras, por palavras, por frases, né? Por textos. E é isso que vocês estão tendo que fazer agora aqui, né? Reinterpretar o que está escrito. Mais um aqui, ó. Ao estudar Stonehenge, os alunos analisam sua estrutura formada por grandes pedras organizadas em círculos com elementos distintos chamados menires e trílitos, ok? Lembra dos menires? Lembra dos trílitos, né? Os menires menores, os trílitos maiores, ok? Então a pergunta é: em Stonehenge, o trílito, está aqui o sinal, é formado por... Então, vamos ver aqui, né, que a gente já falou aí. Olha aqui, gente, como é importante dar uma certa atenção à etimologia da palavra, à formação da palavra, né? Sempre que você puder, se liga nisso aí, vá pesquisando, vá descobrindo, porque isso ajuda muito, né? O que é tri?
tricampeão 3 vezes, né? Então, tá aí a dica da resposta, né? Então, nós vemos aí 2 pedras verticais sustentando uma terceira pedra horizontal. Eita, quase que pegava essa aqui, né? 2 mais 1 dá 3. Vê se... É nóis. Simbora! Viu aí? Virou um cometa aí, um negócio aí, decolando para o futuro. Nessa cauda de cometa, pela Via Láctea. Uma questão que veio lá do Enem, 2020. Muito bem, vamos ler, porque a leitura, eu já falei para você, que a leitura é importantíssimo. A maneira como você organiza as ideias, você apreende, né, os fatos aí, e você vai fazendo relações, concentração total. Bora nessa. É um texto sobre arte pré-histórica africana. Quem, né? O autor afirma que as imagens rupestres funcionavam como um gigantesco livro de imagens. Concordo. Viu? Para povos sem escrita, ajudando na formação e na transmissão de sua visão de mundo. Tá vendo aí? Estamos aí sempre transmitindo essa ideia de que a formação da escrita, né? Como foi que se formou, como foi que surgiu, como se chegou à conclusão desses textos, né? Tudo isso aí é muito importante, muito interessante. A nossa pergunta é, de acordo com o texto, a arte mencionada é importante para os povos que cultivam por colaborar para o... Está meio enrolado aqui essa pergunta, né? Vamos destrinchar. De acordo com o texto, qual é essa arte aí que está falando? Melhorou, né? Então, qual? Quem? Aí você lê. Agora que o professor que destrinchou, né, deu a facilidade, por favor, pelo menos lê aí cada uma das alternativas, né? E aí, agora está fácil, né? De acordo com o texto, esse texto aqui, tá? Essa arte que ele está falando aí é importante para os povos porque proporciona uma transmissão de saberes acumulados, né? É uma maneira de mostrar para os mais novos, né? Os ancestrais vão passando aí já através dessa maneira também, mais uma maneira, né? Tem a oralidade, mas tem também essa outra maneira aí, ok? E aqui, agora a gente vai para a nossa questão discursiva, tá? A questão discursiva é assim, o momento máximo, é onde você, né, vai se transformar no protagonista, é você que vai dizer o que você entendeu, como é que você vai responder essa questão. Então, atento aqui para o nosso enunciado. Em aula, a turma discute os povos pré-históricos. Como os povos pré-históricos... Ou de novo. Em aula, a turma discute como os povos pré-históricos utilizavam a arte para representar a caça, a vida cotidiana, os rituais e a organização social de seus grupos. Nossa, muito interessante. Então, eu quero que você, né, com essa ideia na cabeça aí, explique a importância da arte rupestre para o estudo da pré-história. Até agora eu venho dando dicas, né? Até agora eu venho falando para você, né, para você poder desenvolver as suas próprias conclusões. O que você está entendendo com tudo isso que ele vem falando até agora, né?
tem que servir para alguma coisa, tá? Então, tem que servir para você entender e aí, sem medo, não precisa ficar temeroso, não precisa achar, não, ficar com medo, eu vou errar, não, nada disso. Coloca a sua ideia, é muito importante que você diga o que você está pensando, tá bom? A respeito desse assunto, né? É óbvio. Eu coloquei uma sugestão de resposta, assim, ela vai dizer de pontos que você precisa falar durante a sua resposta, mas não é obrigatório. Eu quero mesmo é que você diga a respeito desse assunto qual é o seu pensamento. Vamos lá para eu colocar aqui para você. Olha, a resposta mais provável e aceitável, né, que você tem que colocar dentro da sua resposta, tá? Você tem que falar nesses temas aí, nesses assuntos aqui, ó. Dizer que a arte rupestre é importante porque ajuda a compreender como vivem, né, como viveram, né, os povos da pré-história. Por meio das pinturas e gravuras, é possível identificar cenas de caça, rituais, animais, atividades cotidianas e formas de organização social. As pessoas que vão estudar, né, todas essas manifestações encontradas nas cavernas, ok? Além disso, essas imagens mostram como os seres humanos se comunicavam, como passavam mensagem de um para o outro, né? Entre eles mesmos, ou deixavam para outros grupos. Chegaram até nós, né? E expressavam suas opiniões antes da escrita. A escrita era aquilo dali, né? Aí a gente desenvolveu para chegar nesse momento atual, né? Mas a escrita era aquilo lá, tá? Então, eu quero mesmo é isso que eu preciso que você entenda a respeito do desenvolvimento da arte durante esses períodos, né? E mostrando também por que aconteceu daquele jeito, como aconteceu daquele jeito, né? Porque o homem começou tentando, com riscos, tentando desenhar o que ele via, o que ele estava ali passando ali, né? E aí ele vai, 40 mil anos, gente, ele vai melhorando, né? Vai melhorando, vai aperfeiçoando até chegar a esse nível aqui que a gente tem, que eu estou aqui dando essa aula para vocês, né, escrevendo, tá bom? Então, agora nós vamos ver o material que vai dar para você desenvolver. Por falar em riscos, né, por falar em desenhos, né, em pinturas, em arte rupestre, experimenta aí fazer alguns desenhos, né, da sua maneira, lembrando, pensando, né, no momento pré-histórico, tá bom? Então, assista o vídeo aí, pré-história, um resumo desenhado, e vai ser muito legal, você vai aprender mais coisas ainda do que aquilo que eu falei durante a nossa aula, tá bom? Valeu, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.